E está começando mais um Entre Chaves, do seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje, episódio especial de Halloween. Vamos falar o que mais aterroriza os devs, né? Quais são os nossos medos, o que nós enfrentamos no dia a dia. Para falar dos seus medos, estamos aqui com Fernando Vieira. E aí, Fernandinho? Pois é, a gente já fez um episódio sobre isso, né? Eu acho que eu contei bastante medo meu no último, mas vamos contar que mais medo. Vamos conversar com pessoas diferentes, cada um tem um medo, é uma loucura. A gente sempre tem medo, né? De coisas. Eu, particularmente, me aterrorizo bastante com duas coisas. Com a possibilidade de a gente ser uma simulação e com o mundo acabar com o apocalipse de inteligência artificial. O que te aterroriza? Não, esse da apocalipse também me aterroriza. Eu também sou bem nesse do medo, mas eu tenho um outro medo muito mais simples, vamos falar assim, que é de ficar desatualizada. Esse medo me pega todos os dias, porque como eu não programo mais, é muito fácil ficar desatualizada. E falando sobre desenvolvimento aqui, né, no podcast, sempre é foda e é difícil para mim, às vezes, estar sempre falar coisas, né, o tempo inteiro relevantes. Então, é um medo meu bem íntimo aqui, ó. Bem genuíno. Bem relevante também da gente falar sobre aí durante o episódio. Mas, antes, apresentar nossos convidados de hoje, estamos aqui com o Dantas, figurinha repetida aqui na Entre Chaves. E aí, pessoal, Kai de volta outra vez. Como o Champa disse, figurinha repetida. Mais uma vez aqui para poder compor essa bancada ilustríssima com os meus hosts e participar desse episódio aterrorizante. Para colocar a cereja no bolo da introdução, eu morro de medo de águas profundas e senhas fracas. São as duas coisas que mais me aterrorizam. E quanto ao seu medo, Fernandinha, de ficar desatualizada, não preocupa não. COBOL ainda é muito atual, viu? Fica tranquilo. Vai cagar, nem tanto, porra. Isso aí. Então... Mas não vim sozinho não, né? Tô com mais alguém aqui do meu lado. Mariano, puxa aí, se apresenta pra gente. E aí, galera, meu nome é Mariano, eu sou estagiário de desenvolvimento aqui na DTI, eu estou aqui há pouco mais de um ano e eu acho que eu posso contribuir um pouco com alguns medos das pessoas que são iniciantes em programação, principalmente porque quando eu cheguei aqui na DTI, tudo que envolvia questão mais técnica era um pesadelo para mim e hoje em dia eu acho que essas coisas nem são tão complexas quanto eu imaginava. E sobre o meu medo atualmente se chama UX Designer. Coitado. E só, né? Só. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Exato. Então, bem-vindos aí. Nada melhor para falar sobre medos, né, do que o Mariano aí representando os estagiários, né? Quem foi estagiário aí sabe que a gente tem medo de tudo. Exatamente. E é bem complicado. Então vamos lá, vamos puxar essa conversa e vamos falar de um desses temas que a gente começou aí falando. Acho que a gente pode falar primeiro do que a Fernandinha estava falando, né, de ficar desatualizado. Já que você tem esse medo, como é que você faz, Fernandinha, para tentar se manter? Não, é difícil mesmo, né? Como eu falei, eu acho que a minha persona aqui, vamos falar, é um pouco diferente, né, da persona da galera que ouve e até as suas também, né? Porque eu não programo no meu dia a dia. Então, ficar desatualizada é muito fácil. E mesmo para quem programa, eu acho que também é fácil. Porque, principalmente, os devs ficam muito, às vezes, presos num contexto com uma tecnologia, né? E tem pouco tempo, às vezes, para fazer um curso ou para fazer, né, enfim, estudar um negócio, ler um livro. E isso eu acho que é um terrorzinho mesmo, né? De repente você passou aí 10 anos de profissão e sabe só Java, por exemplo, e nunca mexeu com outras coisas. Enfim, eu acho que isso é um negócio bem, bem complicado. Java, que é um dos medos também. Inclusive. Assim, né? Eu acho que esse é um dos medos meus de ficar desatualizado. Mas para isso, assim, eu acho que o próprio Entre Chaves me ajuda pra caramba nisso. Porque como a gente fala sobre muitos temas diferentes, eu acabo tendo que ler e eu mesmo aprendo com os episódios que a gente faz. E eu acabo tendo que ler sobre também, então é bom demais para mim nessa parte de atualização, sem contar que eu também fico tentando ver notícias, coisas que estão sendo lançadas, conversando com pessoas que normalmente são mais
aqueles early adopters, assim, né? Que são pessoas que gostam sempre de saber as tecnologias mais recentes. Eu não tenho muito esse perfil, mas tem algumas pessoas que me cercam ali, né? Que trabalham comigo, que têm esse perfil e é ótimo. É ótimo, que aí sempre eles estão me mandando coisas e eu leio, e aí é bom demais. Mas é um medo, assim, que me... Mas de certa forma, você mesmo sem estar na ponta ali, você acaba acompanhando tendência de mercado, nessas coisas. Justamente, né? Como eu estou, na verdade, um pouco mais alto nível, eu acabo acompanhando coisas que estão em alta, né? Assim, tendência, como você falou. Por exemplo, essa parte mesmo de IA, de aceleradores com inteligência artificial, de low code, são coisas que fazem muito parte do meu dia a dia, que são coisas que estão vindo aí para revolucionar. Então, isso, por exemplo, é um trem que eu já estou bem mais habituada, né? Mas agora, o framework A ou B, um negócio novo, um framework que todo dia lança, né? Hoje até que menos, mas todo dia, né, lançava-se um framework de front. Bom, eu não estava atualizada, mas enfim, é um medo que a gente tem que ficar mesmo, eu acho que é um medo bem comum mesmo, assim, sabe? Isso aí afeta até quem está codando no dia a dia, né? Acho que é o abismo do aprendizado constante. Você está sempre com a sensação de que você não sabe o suficiente. Então, toda hora surge uma coisa nova e você está sempre tentando aprender ela. E eu sinto bastante isso aí no meu dia a dia, mesmo estando codando basicamente todo dia. Além de ser uma dúvida que te acompanha, que é, será que eu quero me tornar um especialista relevante em um contexto, ou eu quero conhecer sobre vários contextos e estar atualizado sobre todos eles, né? É um Sim. sacrifício que você tem que colocar na balança. E aí, me mantenho atualizado o tempo todo, me torno um early adopter, né? Vou estudar sobre essas tecnologias novas, ou eu me torno um especialista extremamente produtivo, mas em um contexto muito fechado, muito específico? Esse é um assunto interessante. A gente já fez um episódio de full stack versus especialistas aí, mas a minha opinião, bem particular aí nesse caso, é que vale a pena diversificar assim, um pouco os conhecimentos e aprender bastante, estudar bastante sobre a base ali que faz parte de todas as tecnologias, assim, que são coisas importantes de saber que você vai aplicar em tudo. Mas, falando de tecnologias, frameworks, linguagens, eu tendo a achar que, ainda mais agora, daqui a uns 20 anos, a gente vai ter cada vez mais camadas de abstração dessas coisas e vão ser coisas que a gente vai se preocupar cada vez menos. Então, eu não vejo muito... Eu concordo com você, assim. Acho que a gente vai se preocupar ainda mais agora, assim, né? Antes já era, assim, tô num projeto, sei lá, de Python, não sei Python, mas sei muito C#, por exemplo. Ia lá no Google, como fazer isso aqui que existe no C# em Python. Agora, com o GPT, você consegue quase que escrever o código C# e vai lá e pede para ele transformar em Python, né? Então, assim, ou então também quase que não... uma ferramenta de low code, você arrasta uma caixinha lá e tá pronto, o sorvetinho. Que ainda, né, ainda mais de uma abstração ainda maior, né? Então, assim, eu concordo com você, talvez esse meu medo aqui, né, de ficar desatualizada, ele vai se transformar em outras coisas, na verdade, né? Acho que assim, acho que o medo de ficar desatualizado pode até continuar, mas talvez com outros focos, vamos falar assim, porque eu concordo com você, que cada vez menos vamos ter que se preocupar com isso, né? Você trouxe outra palavra que faz arrepiar a espinha aí, viu, Champa? Que é o tal do low code, cara. Às vezes dá até um frio na barriga quando eu escuto, sabe? Pelo menos do lado da segurança, quando o pessoal fala que vai começar um projeto em low code, dá uma suspirada, você precisa de tomar um ar ali, pensar um pouquinho, como que você vai trazer essa notícia triste para os devs e falar, amigo, não faz isso não, por favor, porque dá medo, né, do produto que eles podem entregar. Eu acho assim, né? Eu acho que essas ferramentas de low-code, elas têm evoluído muito. A gente até estava discutindo, né, Chama, sobre fazer um episódio novo sobre low-code, que a gente já tem um episódio de low-code aqui, que a gente falou bem no início, assim, que estava começando esse hype maior que a gente está vendo agora, né? E a gente falou muito sobre a utilização de low-code para MVPs, para experimentos, né? Mais para realmente provar conceitos ou provar hipóteses. Mas agora, sim, acho que tem evoluído bem as plataformas de low-code e mesmo na parte de segurança, Dantas, assim, eu acho que são plataformas que estão ficando mais robustas na parte de segurança também. Assim, eu acho, tá? Eu não sou hacker, não sou uma engenheira de cibersegurança. Defende low-code perto de mim, não? Mas eu acho que o que vem para mim do low-code, do medo, é
do que a gente faz hoje se transformar muito mais no low code do que não, sabe? Assim, Brincadeiras à parte, eu concordo. É muito mais uma questão de bons hábitos do time do que da tecnologia em questão, né? Se sim. você for um mestre da arte, né? Até mesmo o PHP pode ser seguro. E olha que a gente tá falando de PHP, hein? Eu achei, inclusive, que o que você ia falar, Dantas, eu do seu também. medo de low code era medo da sua mãe começar a programar e roubar seu emprego. Assim. Eu também achei que assim, ia por esse caminho, eu também achei. Não Né, precisa da saber gente mais parar nada. de ser relevante, né? A gente, como programador, parar de ser relevante. Isso E tem sido esse é uma um medo. discussão também, Esse né? é um medo, assim, muito grande também, né? Da gente parar de ser relevante, não só pelo low code, mas pelas inteligências artificiais e por essa abstração que a gente estava falando, né? Da gente, enfim, de reduzir um time que era 5-1, ou, enfim, mudar muito a nossa profissão a ponto da gente talvez não gostar mais disso, sei lá. O Dantas alugou a minha cabeça agora falando dessa parte de segurança em low code, porque eu uso bastante low code aqui no meu contexto e nunca nem passou pela minha cabeça preocupar com segurança enquanto eu estou fazendo alguma coisa assim. Então, tipo, é um novo medo aí que acabou surgindo agora. Não preocupa não, passou pela nossa cabeça, tá? Por isso que a gente pegou as moedas lá da Round pra gente. Pode ficar despreocupado. Mas é até, claro, né, assim, vale a pena depois eu conversar, Mariano, com o Dantas, para ele fazer uns testes aí de penetração, ver se ele consegue, né, encontrar alguma vulnerabilidade aí nos seus low codes. Achei bem hollywoodiana a fala da Fernandinha, gostei. Eu achei engraçado que você não falou que tinha medo de vírus, né, Dantas? Porque já tá acostumado. Não tenho, cara. O corpo já criou imunidade. Já Assim, tá com imunidade. Um conselho bom, assim, pro computador é que o meu computador ele já tá com tanto vírus, mas tanto vírus, que eles disputam recursos entre si. Então nenhum deles opera direito. Olha entendeu? só. No final das contas, meu computador tá ótimo. É uma boa dica, né? Baixe vírus o suficiente para um afetar o outro. Mas o Dantas falou que tem medo de senhas fracas, né? É uma coisa que ele falou aí. Morro de medo de senhas fracas, Fernandinha. Quando eu vou entrar em um time que, por muitas vezes, com uma frequência assustadora, eles têm as senhas deles salvas em arquivos hard-coded, né? E aí você vê lá a senha 1234, PES 1234, ou a senha é o mesmo nome do admin, né? Admin é admin, ou muda o nome, muda a senha para ser igual também. É uma frequência avassaladora, e isso realmente me assusta, porque se vocês soubessem a facilidade com que nós conseguimos quebrar esse tipo de senha, é questão, assim, em poucos segundos, milhares de tentativas foram tentadas, e a sua senha provavelmente estará no meio dessas milhares. Então, não tem como não ter medo. Eu tenho medo de senhas fortes compartilhadas por mensagem. Porque aí você entra no Teams lá, pesquisa assim, senha. E aí você tem acesso a todo tipo de conteúdo, né? É lógico, né? Aí para isso a gente tem boas práticas, né? Tá sempre trocando a senha de tempos em tempos, as senhas, né? De tempos em tempos e tal. Mas o que eu tava falando é tipo assim, não adianta ter uma senha forte também e expor ela pro mundo. Eu achei que você ia falar que para isso nós temos umas boas práticas, né? A gente compartilha só por WhatsApp, né? E não pelo Teams. Eu tava pensando nisso no compartilhamento via WhatsApp. Afinal, é criptografado de ponta a ponta. E aí? Pode ou não pode? Bom, mas já que tá no tema de Halloween, eu vou trazer um outro assunto, então, aproveitando o gancho da segurança, que eu morro de medo, que são zumbis. Cara, morro de medo de ataques de zumbis também. A Fernandinha, não entendeu, Fernandinha? Calma, não, é porque a gente passou de senha pra zumbi, foi... Sim, é porque ainda tô falando da segurança, mas eu não tô falando sobre zumbis dos filmes lá de Hollywood, do Walking Dead. Eu tô falando de computadores zumbis. Vai. Os computadores zumbis você não tem medo não, né? Tudo bem. Então o Champa tocou no assunto aí dos vírus. Um tipo de vírus extremamente comum dentro de um computador é um vírus que transforma ele em um zumbi. Ou, a termo em inglês, como a gente costuma chamar, inclui ele em uma botnet, né? Então ele vira um bot, um zumbi que ele vai ser operado por um zumbi pai ou diretamente pelo hacker que conseguiu dominar aquele computador. E essa cadeia de computadores, ela pode ser usada para diversos tipos de ataque. Um deles, incluindo o DDoS, que é um dos ataques, um dos poucos ataques hoje que a gente passa por ele, que não existe uma solução direta. Se milhares de computadores precisarem fazer uma requisição para o seu site, às vezes seu site vai cair. Não tem muito o que fazer, porque se você bloqueia eles, é a mesma coisa que você bloquear seus clientes também, né? Se você não souber diferenciá-los.
Então, no final das contas, zumbis dão medo sim, porque eles têm uma operação incrível acontecendo por detrás e que torna até mesmo os atacantes impossíveis de serem rastreados, porque existe uma série de cadeia, um proxy chain, né, que leva o ataque, a ponta final do ataque, até o atacante. Então, assim, os zumbis, eles atuam com frequência no meio da segurança da informação e eles causam muito problema. Não tem um único profissional de segurança que não tem medo de se deparar com uma horda deles. Tem um perigo do meu computador virar um zumbi? Como é que eu me previno disso daí? Pois é, esse é um dos grandes problemas. Grande maior parte dos computadores que são zumbis não sabem que estão inclusos em uma botnet. Oh, meu Deus. Pode ser que o seu computador ele vai funcionar normalmente, ele não vai ser fisicamente sequestrado, nem nada disso. Você ainda vai ter a capacidade de ligar, mexer nele e desligar. Porém, no momento que ele estiver ligado e conectado à internet, o hacker, né, o atacante que conseguiu uma brecha para o seu computador, seja ela por uma falha do seu sistema operacional, seja por uma falha humana, que é o mais provável de todos, no final das contas, ele vai ter acesso aos recursos do seu computador e ele pode utilizar uma parcela pequena desses recursos que sequer vai ter algum tipo de impacto. Além de outras técnicas, como evasão e obfuscação, para que ele possa passar despercebido pelos sistemas de monitoramento do seu computador, como seu antivírus, ou o antivírus baixado, né, ou o próprio sistema de defesa do seu sistema operacional, como o Windows Defender, por exemplo. Então, assim, existem diversas técnicas que ele pode utilizar para ele simplesmente passar por debaixo dos panos, despercebido. E às vezes, sendo sincero, nem vai fazer tanta diferença assim para você. Vamos supor que tudo que ele vai utilizar no computador, ao invés de querer registrar todas as suas chaves, suas senhas, todas as suas entradas, ele simplesmente vai utilizar ali para fazer umas requisições aqui e ali, para uns sites. Então, você não vai nem ver, né? Você não vai perceber nada. Olha aí. Nossa, que doideira, hein? Olha aí, nomeamos um medo aqui que eu nem tinha ainda. Tá com vírus zumbi rodando nas suas veias aí, não sabia, hein, Fernandinha? Pois é, eu com medo de zumbi mesmo, né? É isso. Mas e Mariano também falou, né, o medo aí inicial de chegar e se deparar com problemas complexos, né, de desenvolvimento, não ter tanto conhecimento. Conta aí pra nós desse medo seu. Cara, acho que essa questão de conhecimento, acho que um medo que eu tenho é entender a arquitetura do projeto que eu tô. Tipo, a questão de como que uma camada vai se comunicar com a outra, o que cada uma delas faz. É uma questão que no início me assustava bastante, tanto é que eu pegava uma tarefa para fazer e eu simplesmente desrespeitava totalmente a arquitetura do projeto. Aí já aconteceu o caso do meu DL passar a tarde inteira em cal comigo, aí eu fazia uma coisa, eu mostrava para ele, ele ia lá e me explicava, eu refazia, e foi assim que eu fui pegando ela. Então, acho que principalmente quando você é iniciante em programação, eu considero a arquitetura do projeto uma das coisas mais complexas de se entender e seguir ela da maneira correta, né? Não, me identifico bastante com esse relato aí, porque eu lembro também que no início, assim, eu errei muito, coloquei muito código no lugar errado, assim, por não conhecer também. Só que o lado bom foi que eu acho que foi a melhor maneira de aprender foi colocando do lado errado e alguém me explicando por que não era para aquilo estar ali, né? Mas realmente, no início é bem... É bem difícil, né? Assim, acho que é isso. Talvez você chega num projeto, né? Que você tem tanta coisa ali para você aprender que você fica meio perdido mesmo, né? Assim, de como você falou, né? Como os componentes se interagem uns com os outros. E às vezes, se o projeto não tem uma boa documentação, assim, aí você fica perdido por um bom tempo ainda. Porque você fica sempre precisando de alguém para te explicar, né? Como estão as coisas. Então, eu concordo que Você acaba aprendendo com code review, né? Para algumas Sim. pessoas pode ser um medo, mas também é um momento ali que você está aprendendo sobre as coisas. Mas tem muita gente que tem medo do code review. Eu boto fé que isso aí é um medo, talvez, né? Um medo sim. grande, justamente de errar, né? Ou de expor os seus erros, ou de achar que a outra pessoa vai olhar o seu código e falar, que merda, né? Ou falar assim, não, mas você tá de sacanagem, né? Eu acho que esse é um medo grande mesmo, de expor os erros, né? Um outro medo que eu vejo muito no início, assim, também, é o de falar, né? Perguntar, né? Falar, expor dúvidas, opiniões ali, que às vezes estão certas, estão erradas, quando a pessoa está mais no início, assim, né? Só que eu acho que é fundamental e às vezes é um diferencial, assim, da pessoa que vai conseguir evoluir mais rápido, porque tá colocando ali as dúvidas, você fala uma palavra aqui que eu não conheço, me explica o que é isso aí. Justamente, né? E isso eu vejo muito também. A gente até falou num episódio que a gente gravou sobre gestão de tempo,
né, Champs? O tanto que é importante a gente conseguir gerir bem o nosso tempo, e uma das formas de fazer isso é saber os momentos de perguntar, né, de colaborar com o outro, de perguntar, de tirar suas dúvidas, justamente porque isso também nos ajuda a ser mais produtivos, né? Mas eu concordo que é um medo. Eu mesma tinha esse medo gigante, muito, muito, muito. Eu acho que eu já dei esse relato aqui no Entre Chaves outras vezes, mas assim, eu mesma, eu esperava com o meu primeiro DL, eu esperava ele quase que ir embora para fazer as perguntas que eu precisava, assim. Eu ficava anotando tudo, aí na hora que ele levantava da cadeira, ele tinha ódio de mim por causa disso. Ele levantava da cadeira, eu falava assim, Fábio, que era o nome dele, Fábio, eu tenho dúvida, vem cá. Aí ele tinha ódio, porque... Aí ele falava assim, depois de muito tempo, né, a gente virou amigo e tal, e ele falava, às vezes eu levantava até antes, porque eu já sabia que você ia me chamar, e então eu já levantava antes para não... Porque eu sabia que a gente ia gastar pelo menos ali uns 20 minutos conversando ainda. Se chamasse ele aqui, ele ia falar que tem medo de você, né? Exatamente. Mas deu pra ver que o medo de falar você perdeu, né, Fernandinha? Isso aí ficou pra trás. Olha, Dantas, assim... Vou contar, esse é até um negócio que eu tinha anotado aqui, que realmente medo de falar em público é um negócio que eu tinha muito, e eu acho que muitos devs têm também, né? Se identificam com esse medo de falar em público, ou de apresentar uma coisa, ou de falar até com o cliente, né? Eu acho que muitos devs se identificam com isso. E eu não sou diferente, assim, eu tinha muito medo de falar em público. Porque aí, gente, na escola... para apresentar um trabalho, eu tinha que treinar 5 horas, assim, porque eu odiava estar na frente de pessoas e não saber o que falar, e me dar branco, ter a possibilidade de me dar branco. Eu tinha muito medo mesmo. Mas eu fui mudando, e o Entre Chaves também foi um que me ajudou pra caramba com isso. Porque aqui, toda semana, eu e o Champs estamos aqui falando essa baboseira aqui, né? Essa falazada danada. E claro, né, a gente normalmente está com poucas pessoas, mas esse é um podcast que muita gente vê, né? Muita gente ouve, né? Vamos falar assim. E querendo ou não, eu também faço muitas palestras hoje. Então, acho que eu perdi esse medo, mas foi intencionalmente. Eu acho que foi um trabalho. E por isso que eu falo também, né, com as pessoas que falam, pô, eu tenho medo de falar em público, eu não gosto e tal. Eu acho que é intencional mesmo. A gente tem que estar disposto a, tipo assim, se a gente quer, né, ter essa habilidade de oratório e tal, a se desafiar mesmo e se colocar na frente, porque eu acho que é assim que a gente vai perdendo medo, né? Eu acho que é isso aí. Vocês têm medo de falar em público, gente? Vocês dois? Cara, eu lembro disso só quando o dia que eu conheci o Vinição. Eu só conversava com ele na presença do meu PO, mas em outras situações não. Tem medo de sócio da empresa. Esse medo é comum. Esse medo é comum também. Olha, medo de sócio da empresa eu não tenho não, mas a mensagem aleatória do RH... Essa daí, às vezes, pega desprevenido, viu? Eu fico evitando de abrir o chat. Eu vejo que chegou lá e mais tarde eu respondo. Quem atrasa pra lançar as horas aí. Medo de chat urgente. Nossa, eu não tenho medo não, eu tenho ódio. Eu vou até emendar aí o medo do chat urgente na sala de guerra. Muita gente tem medo de sala de guerra, né? Eu acho que também a relação com a sala de guerra é mais ódio do que medo também. Medo. Mas o cansaço fala por si só, né? Eu gosto de sala de guerra, isso é real, assim, né? A gente estava falando aqui antes nos bastidores sobre os nossos perfis, de sermos resolvedores de problema, e o tanto que isso é importante, né? E eu considero isso muito importante como uma característica bem boa, né, para um desenvolvedor. Ser resolvedor de problema, e eu me considero uma resolvedora de problema, então eu adoro sala de guerra. Eu não tenho medo de sala de guerra de verdade. Talvez em algum momento eu tive. Hoje eu não tenho mais, porque faz muito parte do meu trabalho. Pelo menos, de tempos em tempos, eu entro numa sala de guerra para resolver problema, ajudar o time a resolver problema, e eu gosto demais disso. Nesse perfil aí de sala de guerra e de resolver problemas, eu gostaria de realçar talvez o primeiro medo dessa área de TI, que foi o bug do milênio, né? Que é o primeiro grande medo, a grande sala de guerra que o mundo passou para poder resolver, né? Olha aí, há tanto tempo atrás já nascia, né? Um estagiário, não, brincadeira, tá, Mariano? Alguém foi lá e colocou os números e a gente teve que resolver esse medo anos mais tarde, né? Quase 40 anos depois da computação. Eu fico pensando o pessoal antes do bug do milênio falando assim, pô, mas essa data aqui vai quebrar. Aí o cara, depois a gente resolve isso aí. Isso vai ser o meu problema do eu do futuro. Eu tô né? brincando, eu acho que
né, tinham limitações para isso, né? Mas, tipo assim, realmente foi, né? A gente até conversou um pouquinho sobre o bug do milênio naquele episódio que a gente fez comparando gerações, né? E eu acho que era bem isso mesmo, né? Sobre datas que eram só 2 dígitos, né? O ano era só 2 dígitos, por próprias limitações mesmo, né? De memória, de processamento, enfim. E aí, realmente tinha esse medo. Mas eu não me lembro, assim, eu, Fernanda, né? Como... né, eu sou a mais velha daqui, eu não me lembro de ter passado mesmo por esse medo, porque eu ainda não trabalhava com TI, né? E vocês muito Eu vou menos. mentir minha Então, idade e falar que eu nasci depois do bug, entendeu? Eu sou novinho ainda. Mas comparando, além de gerações, comparando o nível de experiência também, o Mariano trouxe alguns medos de estagiário e eu acho que alguns deles duram até a senioridade, viu? Eles não vão embora, não. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu passei por uma experiência assustadora, onde na reunião estava eu, minha equipe de segurança, o desenvolvedor líder do projeto e um arquiteto. Então, uma senioridade relativamente elevada para aquela reunião. E quando o DL apresentou o problema para a gente, que era nitidamente um ataque que estava acontecendo, olhamos um para as caras do outro em nossas câmeras e ninguém fazia ideia do que era aquilo e de onde que estava sendo originário. E quando a gente expressou isso, deu aquele silêncio de medo, puro pavor na cara das pessoas, né? Mas não se preocupe, Fernandinha, não precisa de passar no RH, a gente já achou, a origem do problema já foi resolvido, tá ufa, bom? ainda bem que você completou aí Mas sua frase aquela. Você falando por disso alguns aí, segundos foi um terror completo, foi um silêncio assim apavorante. você falando disso aí, um medo também são aquele tipo de problema que você não consegue descobrir o que aconteceu debugando, né? Um tempo atrás a gente teve um problema que era de concorrência, onde você tinha uma quantidade limitada de um recurso e quando a pessoa reservava ele, você tinha que descontar aquela quantidade reservada no banco. Só que chegou até a gente que um lugar eles conseguiram fazer mais resgates do que a quantidade que a coisa possuía. Aí o primeiro passo, a gente deu uma olhada no banco, a gente confirmou que realmente resgataram mais do que supostamente tinham inserido no banco. E a gente foi lá e conversou com o administrador do projeto para confirmar a quantidade que ele disse que tinha lá. E depois disso a gente tentou debugar também o projeto e ver se tinha alguma inconsistência por ali. Depois disso, a gente viu que não tinha nenhuma inconsistência, a gente teve que reunir o time e discutir algumas hipóteses. E beleza, discutimos lá o que podia ter acontecido, a gente entrou em dev e testamos todas as hipóteses. Mesmo assim, nada. Acabou que a gente teve que escolher um dev e deixar ele ali simplesmente reproduzindo aquele fluxo sem parar durante a semana, até milagrosamente ele também conseguir reproduzir aquilo. E isso aí foi bem aterrorizante também, tipo, porque o É o dev bug e fantasma, né? eu fiquei tipo 3 dias fazendo um fluxo lá, sem parar, até que uma hora aconteceu. Eu tive que pensar por que aquilo ali aconteceu e foi E um no clique fim, o duplo. que era? Era um clique duplo que gerava concorrência pelo recurso e os Olha dois aí. faziam o mesmo de tudo. Aí Esses a gente teve que bugs de implementar um semáforo. esses bugs de concorrência são bem difíceis sempre, né? Assim, porque é justamente o debug, o próprio debugging, né? Ele altera o estado da aplicação a ponto de você não conseguir simular, né, a concorrência. Então, esses É. bugs são foda. Eu também concordo com você. É um medo mesmo. Eu ia trazer esse medo também do bug fantasma, né? Que o bug acontece, mas quando você vai resolver, tá tudo certo. E aí, como é que isso funciona? Ou então, tudo funciona lindo num ambiente, no outro não funciona nada. O bug fantasma é o Fred Krueger dos desenvolvedores, né? Porque você tá dormindo e ele tá te assombrando nos seus sonhos ainda, né? Você não consegue tirar ele da cabeça. Ou então, assim, eu já tive um problema também numa época, mas eu acho que isso eu até falei no outro episódio, que eu tinha um ticket, né, um evento na fila, que ele aparecia quando ele queria. 2 semanas depois aparecia lá o evento. Ele estava perdido no meio de algum lugar do limbo que ele aparecia ali. Mas são os fantasmas, né, que a gente enfrenta aí. Esses bug fantasmas são foda mesmo, viu? Mas tem um outro medo que eu acho que muitas lideranças passam também, que é o medo, que tem um pouco a ver com o medo de falar em público, mas o medo mesmo de lidar com pessoas. Eu acho que também é um medo dos devs, assim, né? De dar um feedback, ou de receber um feedback, né? Eu acho que principalmente de dar feedbacks. Vocês têm esse tipo de medo?
Por parte da liderança, Fernandinha, eu não tenho medo de dar feedback, não, mas eu tenho um medo genuíno de não ser um líder bom o suficiente para os meus liderados. Eu quero que meus estagiários sejam sempre muito melhores do que eu. E quando eu vejo assim que às vezes eles estão travando ou que eles não estão desenvolvendo bem, eu me sinto extremamente culpado e eu tenho medo de que, por algum motivo, eu impeça o desenvolvimento deles. Nossa, muito, muito genuíno isso, Nantes, porque eu também sinto isso. Assim, eu tenho muito medo de não ser a liderança, A melhor a liderança melhor liderança que eu possível, né? poderia ser, sabe? Assim, principalmente em Isso. relação a pessoas mesmo. Talvez não em relação ao feedback, eu acho que eu também não tenho muito medo de dar feedback, mas eu tenho medo talvez de dar o feedback errado, ou de dar de uma forma que a pessoa não consiga de fato melhorar com aquele feedback. E no final das contas, eu acho que isso resumiu muito bem o meu medo, que é de não ser uma boa liderança de pessoas para o meu time, para as pessoas que estão próximas de mim. Isso é um medo real e genuíno meu também. Mas fique tranquila que, como minha líder, posso garantir que você é uma excelente liderança, Fernandinha. Já posso passar no RH para pegar o aumento agora? Como é que é? Antes já ia ser demitido, Não, agora você vai ter agora aumento. que tá, Olha, tá agora zero você a zero. errou, né? E você, Champ, você tem esse medo? Eu achei que você ia perguntar se eu acho você uma ótima liderança, e eu acho também. Já posso pegar meu aumento também. Olha, eu acho que assim, esse é um ponto interessante, porque dar feedbacks, eu acho que tanto para os seus liderados quanto para as suas lideranças também, é algo muito importante e eu acho que é uma tarefa difícil demais, porque exige muita empatia e você saber com quem que você está falando ali. Então, exige uma skill ali de cuidado de pessoas ali, né? Para, igual você falou, né? Saber a melhor maneira de passar aquele feedback para uma pessoa. Tem pessoas que você vai passar de uma maneira mais direta, objetiva e até rígida, assim, a pessoa vai entender daquela forma e é aquilo que vai fazer ela melhorar. Tem pessoas que você vai ter que falar com um pouco mais de cuidado, né? Um pouco de forma que ela não vai ficar chateada também com a forma que você vai abordar o problema. Então, eu acho que eu tenho esse medo também do feedback não ficar claro. Até os positivos. Sim. Sabe? Falar assim, pô, você tá mandando super bem e tal. Só que pessoas, você tem que ter uma maneira de formalizar esses feedbacks positivos também, para você, para a pessoa saber o que é esperado dela e o quanto que ela está correspondendo àquilo, né? E ela ficar tranquila em relação a isso. Então, acho que meu medo é essa dificuldade de entender ali cada um, assim. Massa. Eu tenho um outro medo também, que... Antes do episódio, a Fernandinha falou que não tinha medo de nada, tá? É verdade. Bem Corajosa ela, mas mentira, né? Tenho medo daquela com um tanto de medo, né? Mas eu tenho um medo, que talvez vocês também se identifiquem, que é de estimativa, de estimar coisas. E isso, né, principalmente no meu papel, às vezes eu tenho que fazer esse tipo de estimativa, seja para um projeto que ainda não começou, né, nem que ela seja de alto nível, ou, assim, no meu caso, eu não faço tanto mais estimativa de sprint, né, mas faço umas estimativas mais alto nível de projetos que ainda não começaram, ou coisas assim. E aí eu morro de medo de estimativa, porque você pode errar completamente um projeto que deveria gastar, sei lá, X tempo, você coloca X dividido por 3, aí fudeu, né? Aí você tá fudendo a vida de alguém no futuro, sabe assim? Então, estimativas, e aí essas estimativas que viram alguma coisa escrita em pedra, me dão muito medo. É o dilema do pedreiro, né? Essa obrinha aqui vai durar só 3 semaninhas, senhora. É isso. Mais que isso não passa, não. Pois é. No meu prédio lá, eles estão fazendo reforma, diz que ia durar 4 meses, já tem, sei lá, nem sei quanto. Estimativa. Tem todo dia tem um pedreiro cantando na sala pra da minha obra casa. já, né? Sem brincadeira. Gente, vocês não estão entendendo o tanto que é desconfortável ter por muitos meses um pedreiro na janela. Minha cachorra não para de latir, porque tem um pedreiro na janela do meu apartamento. Eu não posso, é muito difícil. Mas bora, vamos lá. Essa questão aí de estimativa, ela realmente assusta bastante, né? No nível mais macro e até na planning. Acho que a planning é o rito mais assustador de todos, né? Tipo, ainda mais quando você tá puxando, você é o último a votar e eu fico pensando, nossa, eu vou votar acima de todo mundo, certeza. Aí todo mundo vai falar que é meio ponto, eu vou meter um 3 aqui ao vivo, então, tipo, é algo que eu tenho bastante medo.
Eu lembro muito desse medo. Você falou isso agora, me deu essa memória, assim, que eu lembro muito. Não sei se vocês tiveram também. Justamente isso que o Mariano falou, tipo assim, um medo, quando eu era mais júnior, assim, né? De colocar, todo mundo fala, não, isso aqui é 1 ponto, e eu vou lá e jogo 5. Ou vou lá e jogo 8. Um negócio que tá todo mundo... Aí você olha e fala assim, você não entendeu nada, né, do que a gente tá falando aqui. Eu tinha muito esse medo também. Então, mas isso é até um ponto importante, porque o que eu vejo muito é que as pessoas têm esse medo e às vezes elas erram, entre aspas, assim, a estimativa. Não existe errar, né? Porque, enfim. E aí, na hora que ela vê que todo mundo colocou uma nota e ela pôs outra, ela fala, não, pode ser a de vocês mesmo. Só que eu tenho medo desse comportamento, porque se ela achou que era mais, ela tem que falar, gente, eu achei que era mais por causa disso e disso e disso. E às vezes tá certo, sabe? Sim. O objetivo da planning é discordar. Então, assim, eu tenho medo Até de porque ficar com a estimativa errada porque, e depois não dá tempo de entregar, sabe? Até porque não tem, tipo, o dev certo pra fazer aquela história, né? Pode ser um cara sênior que vai resolver em 5 minutos e pode ser o estagiário que vai levar o dia inteiro. Então, acho que tem que chegar no meio termo que vai agradar qualquer pessoa que pegar aquilo ali, né? Então, e a estimativa a gente faz ela em tamanho justamente para isso, né, Mariana? Assim, para não ter esse tipo de... que eu tô falando de tamanho no sentido de pontos, Complexidade. né? De complexidade, de jogarmos complexidade, justamente para não ter essa divergência do dev que faz em 5 minutos e o outro que faz em 1 dia. A complexidade, ela é mais tangível, né? Assim, para um negócio que vale 1, ele vale 1, mesmo se eu faço ele em 5 minutos e você faz em 1 dia. O negócio que vale 2, ele vale 2, mesmo se eu faço em 10 e você faz em 2 dias. Entendeu? Assim, eu acho que o jogar em complexidade, ele tenta atuar justamente nesse problema que você trouxe, né? De cada um durar um tempo, mas ao mesmo tempo eu entendo total, que às vezes, a gente, por essa pressão ali do social da hora do jogar, você às vezes também pensa no tempo ou pensa num negócio que o negócio toma uma complexidade maior. Mas eu concordei com o que você falou também, Champs, que também é perigoso o dev simplesmente falar assim, não, é meio mesmo. Eu tinha jogado 5 aqui, mas é porque eu me enganei. Errei, gente. Desculpa. Que na verdade, às vezes, realmente, fui moleque. Quando o Champs falou isso, eu pensei, pô, eu fazia isso bastante. Eu ia fazer a história lá e me fudia totalmente, porque eu aceitei. Exato. Às vezes você pensou realmente foi num negócio Foi a única pessoa que prestou atenção, às vezes, na planning e votou certo. E aí, não reproduzam atrás, isso, galera. Também acho. Ou então a pessoa, o que eu tenho medo mesmo é da planning que deixa passar coisa. Porque na planning tem que sair da planning com as coisas, né? As respostas, né? As histórias refinadas, sem dependência e técnica, funcional. Então eu tenho medo de sair da planning, no dia seguinte, repassou a história, a pessoa vai desenvolver e fala, ué, mas tá faltando um trem aqui? Ou então isso aqui não faz sentido? Não existe a rota. Exato. Não só da planning, como qualquer rito que pode ter uma falha na execução, né? Seja a daily que dura 50 minutos, seja a planning que deixou passar alguma coisa, o refinamento que não tem a pessoa certa envolvida e não tem o necessário para começar a história ali, você acha que tem. Isso aí é um clássico, né? Acho que é o medo de todo desenvolvedor que está dentro de um time hoje. Mas tem um medo, talvez, ainda mais clássico, que nós estamos com o estagiário aqui, a gente não falou dele ainda. Mariano, você não tem medo de deletar a base de produção sem querer, não? A todo momento, é um medo inconsciente. Eu tô fazendo um relatório, eu tô fazendo um select, aí vem aquele pensamento. E se o banco, se eu dropar todas as tabelas enquanto eu faço e se esse select virar um delete do nada? Tá fazendo um select tem local e fica com medo de apagar a base de produção. Isso acontece. Esses medos aí, o engraçado é são que piores. Quando você dá o update ali, né, para poder mudar alguma coisa, tem 2 sintomas muito notórios do medo, né? Que é primeiro o alívio, quando você olha lá, comando executado com sucesso. Uma linha afetada, né? Tem o baque do medo, né? 480 mil linhas afetadas. Mas peraí. Aí vem aquele medo atacardia, quando você bate a mão e não sente seu ar no bolso, é isso. Esse frio na barriga é muito ruim. Eu já até contei essa história aqui no Entre Chaves de um que eu fiz assim. Não era exatamente era uma base de produção, mas não era um banco de dados, né? Eram umas listas no SharePoint, vou falar assim, né?
Aí que eu fiz um que era assim, um update sem o Era, assim. Foi recente isso. E aí o negócio tava demorando. E eu assim, gente, esse negócio não devia demorar, não. Devia ser assim, rapidinho. O que tá rolando? Eu confesso. Aí me deu quando eu percebi, gente, que o negócio tava mudando tudo. Me deu um frio na barriga. Nossa Senhora. Eu saí clicando igual uma doida. Meu Deus. Mas eu consegui reverter, deu tudo aí, certo. Inclusive, foi, acho que, a minha maior gafe como estagiária, acho que foi isso. Uma vez, eu estava mexendo num sistema de reserva de assentos aqui da DTI, reserva de local, e eu mudei sem querer a reserva de todo mundo em produção para Lavras. Aí, então é por isso que eu tive que ir para Lavras aquele dia, Mariana. Caramba. Por isso que me levaram pra lá. Aí a gente deixou uma mensagem lá no chat do suporte explicando o que aconteceu, que tava tudo certo com as reservas. É porque o engraçado é que o Mariano falou, não, isso foi a minha maior gafe como estagiário. E eu fiz isso que eu contei pra vocês, não deve ter um mês, gente. Mentira, não tem tipo, sei lá, 3 meses. E eu sou sênior, né? Assim, sou, sei lá, liderando a engenharia do negócio. Ontem eu fui fazer uma história de meio ponto. Menos que isso, era um cafezinho lá do Azure, era só trocar uma imagem. Aí, beleza, eu troquei a imagem e apaguei a antiga e a gente não subiu a release da nova. Aí simplesmente quebrou, tava a home toda quebrada. Isso foi. É isso. Mas já que é o episódio de Halloween, Mariana, eu vou te dar um novo medo aí. Você fala uma frase que essa foi a maior burrada que você fez, e eu gostaria de corrigir. Foi a maior burrada que você fez até agora. Até agora. Até hoje foi. Pronto, Exatamente. conviva Mas, com assim, seu novo medo. Pô, É ontem isso, eu assim. quebrei a home lá, pô. Mas eu acho que é isso, assim, a gente é todo mundo, né? Somos humanos suscetíveis a falhas. O importante é que a gente fale e aprenda alguma coisa com isso, né? Assim. Esses medos Isso que aí, dão cara, frio já. na barriga são os piores, né? Nossa. Uma vez eu dei stop na API em produção achando que era dev e voltei rapidamente como se nada tivesse acontecido. E você rezou pra Mas eu ninguém. fiquei gelado. Ai, Deus, é isso aí. O pessoal mandando no chat, caiu aí? Não, aqui tá normal. Aqui tá normal. Que não. Então é isso, pessoal. Acho que deu pra amedrontar. Acho que deu pra deixar a galera com medo aí em casa, né? De bastante coisa da nossa realidade na programação. E espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu. Até mais, gente. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, galera. Falou.